E vamos à última tarefa do desafio. Até aqui, você deve ter listado muitas e muitas tarefas. Agora é a hora de colocar tudo em prática. Só que, Dayana, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia a dia que é muito difícil eu conseguir ter tempo para poder parar e pensar no meu negócio de uma forma estratégica. É muito difícil eu parar, principalmente para poder fazer todas aquelas tarefas que eu me propus a fazer, tá? Então, essa última tarefa do desafio é para te ajudar a colocar tudo em prática, tá? Organizar o seu tempo, organizar a sua rotina para você conseguir colocar tudo em prática. Porque não adianta planejar, pensar de forma estratégica e não executar as tarefas e, principalmente, não colocar na sua rotina você parar para poder pensar estrategicamente no seu negócio, tá certo? Então, aqui, o intuito dessa atividade de hoje é fazer com que você tenha pequenas vitórias ao colocar em prática todas as tarefas que você mesmo se propôs ao longo dos desafios, ok? Então, vamos ver como é que funciona essa ferramenta. Aqui você vai listar todas as tarefas que você colocou que você precisa fazer, tá? Esse é o primeiro passo. Então, você vai voltar em cada atividade, em cada desafio que foi passado, e você vai colocar aqui todas as tarefas, todas as atividades que você se propôs a fazer em cada dia do desafio, ok? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você colocar as tarefas do seu dia a dia aqui dentro também, tá? Eu sei que você tem muitas tarefas aí no seu dia a dia, seja no seu negócio, na sua casa, na sua vida como um todo, então você vai colocar aqui todas as tarefas. Sabe quando você está fazendo uma atividade, um contrato, ou fazendo uma postagem, e você vê na cabeça assim, nossa, eu tenho que fazer isso aqui. Aí você não sabe se você para o que você está fazendo para poder dar atenção a esse novo tem que, ou você fica ali tentando se concentrar naquela tarefa naquele momento, mas aquele tem que fica na sua cabeça o tempo todo e você não consegue se concentrar nem numa coisa nem em outra. Então, essa lista aqui, a lista do tem que, você também vai usar nesses momentos. Todas as vezes que você lembrar de uma coisa que é preciso ser feito e você não pode parar naquele momento para poder fazer, você vai anotar essa tarefa, essa atividade na sua lista de tem que. Dayana, eu não gosto de usar planilha de Excel, eu gosto de usar um caderno. Ok, então você vai separar um caderno para você, tá? Eu tenho aqui meu caderno de capa preta, e eu separo aqui por atividades, tá? Eu uso a minha lista do tem que no Notion, tá? Antes eu usava aqui no Excel mesmo, só que hoje eu migrei para o Notion, tá? Mas para você que eventualmente está começando a entender como organizar a sua rotina, você vai começar por aqui, ou você vai pegar um caderno e vai usar ele para poder só anotar a sua lista de tem que, tá certo? Então, depois que você anotou ali todas as suas tarefas, aí eu estava usando isso aqui no treinamento, então, depois de colocar aqui todas as tarefas que você tem que fazer, você vai vir aqui e vai categorizá-la, tá? Se é uma atividade profissional ou uma atividade pessoal, ok? Então, aqui eu anotei tudo que eu tinha que fazer e fui categorizando. E aqui na coluna C, você vai colocar até que data você vai fazer essa atividade, ok? Aqui qual que é o seu deadline, o seu prazo final para poder concluir essa tarefa. E aqui na coluna D, você vai colocar se aquilo ali é uma tarefa de ocupação ou uma tarefa de produção. Qual que é a diferença? Uma tarefa de ocupação é aquela que você vai fazer e é uma tarefa por si só. Tá? É uma tarefa que não é uma tarefa que vai te levar a chegar ao seu sonho grande, ok? E a tarefa de produção é aquela tarefa que ela está diretamente ligada ao seu sonho grande. Lembra que lá nas primeiras tarefas, você definiu quais eram os seus sonhos, e você escolheu um sonho para poder você trabalhar dentro do desafio? Então, todas as tarefas que estão ligadas, que vão te fazer chegar nesse sonho grande, são tarefas de produção. Tá? Então, são tarefas que vão te ajudar a chegar no seu objetivo. Mas, Dayana, por exemplo, tem tarefas como arrumar casa, como fazer almoço, são tarefas de ocupação, mas eu tenho que fazer. Tá? Aí a gente entra numa outra subdivisão que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas aqui é para você ter consciência do quanto que você está dedicando a se concentrar, a trabalhar, a construir o seu sonho grande, ok? Então, lá no meu treinamento de produtividade, eu explico os tipos de tarefa de ocupação, as ocupações obrigatórias e as ocupações que elas não são obrigatórias, ok? E como trabalhar com cada uma delas. Então, depois de fazer essa classificação, você também vai colocar aqui como que eu posso otimizar o meu tempo. Então, se você tem que fazer comida, de que maneira você pode otimizar essa tarefa, de repente cozinhando no final de semana e congelando marmitas para o mês inteiro, para a semana inteira, ou talvez pagando uma pessoa para poder cozinhar para você. Então, você vai pensar em maneiras de otimizar o seu tempo, para você reduzir o número de tarefas de ocupação, ou pelo menos minimizar o tempo gasto neles, e você dedicar mais tempo a tarefas de produção, tá? Para você chegar no seu objetivo. Então, você vai usar essa planilha dessa forma. Aí, aqui embaixo tem uma segunda tabela, que é a sua agenda produtiva. Como que ela funciona? Sabe quando você começa a fazer uma postagem, termina, daqui a pouco vai lá e faz um contrato, termina, daqui a pouco faz uma proposta, daqui a pouco volta e faz uma outra postagem, depois vai lá e grava um vídeo, e assim você vai fazendo várias tarefas aleatórias ao longo do seu dia. A ideia aqui é que você agrupe as tarefas semelhantes num bloco num período de tempo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que precisa visitar clientes com muita frequência, às vezes você visita um cliente de manhã, outra à tarde, e um na quarta, depois outro na terça, e às vezes dois clientes diferentes no mesmo lugar, no mesmo bairro, na mesma cidade ou no mesmo prédio. Então, o que você vai fazer? Você vai agrupar todas essas tarefas semelhantes. Então, por exemplo, se você precisa gravar vídeos para a semana ou para a quinzena, você vai separar um bloco na sua semana para fazer só isso. Então, por exemplo, segunda-feira de manhã, gravar conteúdos.
Então, você sabe que a sua segunda de manhã, você vai fazer todas as tarefas relacionadas à gravação de conteúdos. À tarde, visitar os clientes. Então, você vai tirar sua tarde de segunda-feira para visitar todos os clientes. Aí você vai entrar numa subdivisão de pensar numa logística para que você aproveite o caminho, né? Porque senão você vai numa cidade que está aqui, depois volta para cá, depois vai para lá de novo, e assim você acaba perdendo muito tempo, tá? Então, então você vai fazer isso com cada período da semana. Você precisa fazer, Daiane, eu faço muita proposta também para cliente. Então você pode separar um dia da semana só para poder desenhar propostas. Daiane, só que aqui os clientes eles precisam de uma resposta muito rápida. Ok, então separe um dia da semana ou um período da semana para você deixar propostas padrões, onde você só altere ali, de repente, o valor ou uma parte ali do escopo, tá? Então é importante também sempre pensar como que eu posso maximizar o meu tempo a fazer mais coisas em menos tempo, tá? Então, aqui você vai fazer essas separações. Daiane, eu também trabalho com prospecção ativa, não só nas redes sociais. Então, você vai tirar aqui um período do tempo para você fazer a prospecção de cliente, tá? Tá. Então, Daiane, eu vou gastar aí no período da manhã 2 horas só. Então, dá para eu fazer duas coisas. Então, ok, você pode ainda subdividir de 8 às 10, prospecção de clientes. E de 10 às 12, você pode colocar aqui alguma outra tarefa. Eu vou olhar aqui o meu quadro, que tem um planejamento semanal aqui colado na minha parede. Você pode colocar aqui atendimento ao cliente, por exemplo. Tá? Às vezes você não atende só presencialmente, tá? E assim você vai separando a sua semana em blocos de tarefas. Aí o que vai acontecer? Você fez aqui a sua lista do tem que, lembra? Várias coisas que você precisa fazer. Então aqui, vamos supor que você vai ajustar a sua semana seguinte na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, ok? Então você vai vir aqui e vai olhar, cara, o que eu preciso fazer nessa próxima semana? Quais são as coisas aqui que eu coloquei como deadline, como prazo para eu fazer até a semana que vem? Então, você vai vir aqui e vai escolher quais são as tarefas, tá certo? Escolhidas essas tarefas, esse bloco de tarefas, você vai colocar essas tarefas aqui dentro de cada bloco. Então, vamos supor que lá tem tarefas de prospecção de clientes, tarefas administrativas, que é fazer contrato, olhar o financeiro, fazer fluxo de caixa, fazer contratação de pessoas, dar feedback em funcionário, então, rotinas administrativas. Aqui, algo relacionado a redes sociais, e aqui, outras coisas que não está em nenhuma dessas categorias, ok? Então, você vai vir aqui e vai olhar a sua lista de tem que todas as tarefas relacionadas à prospecção. Então, muito provavelmente são tarefas da categoria profissional. Então, você vai vir aqui. Já estava aqui, perdão. Então, você vai filtrar aqui por profissional. Aí você vai vir aqui e vai olhar todas as tarefas relacionadas à prospecção de cliente, vai passar para cá, ok? Você vai olhar também todas as tarefas relacionadas ao administrativo, vai passar para cá, todas as tarefas relacionadas às redes sociais, passar para cá, e eventualmente alguma outra tarefa que é importante você fazer naquela semana, mas que não está ligada a nenhuma dessas três categorias, ok? Pois bem, então você vai vir aqui na agenda do dia e você vai colocar aqui quais são as 5 tarefas prioritárias. Então, vamos supor que você vai colocar aqui a segunda-feira, tá? Então, você vai botar aqui a data, vamos supor que é dia 4 de março de 2024. Tá? Então, você vai vir aqui e vai colocar quais são as 5 tarefas relacionadas ao quê? À gravação de conteúdos e à visitação de clientes, ok? Mas, Daiana, aqui no meu ciclo semanal, tem relacionado à prospecção de clientes. Ok, mas está aqui, ó, visitar clientes, tá? Ou você pode colocar aqui uma outra categoria, que visitar clientes e prospectar também, tá? Vamos supor que você tenha colocado dessa forma. Então, você vai vir aqui, prospecção de clientes, e vai escolher aqui as tarefas e vai jogar para cá, ok? E o que mais que você tem aqui dentro do seu ciclo semanal, que está aqui, que é relacionado à categoria da segunda-feira. Você vai colocar aqui dentro da agenda do dia, ok? E tão importante quanto saber o que fazer, é saber o que não fazer. Então, quais são as coisas que você vai evitar naquele dia? Eu vou evitar distrações, vou evitar olhar o celular, tá? Então, você vai colocar ali tudo que você quer evitar no dia, para que você consiga ter um dia extremamente produtivo. Então, você vai usar, essas são as tarefas que você vai dar foco no dia. E aqui você pode colocar qual que é o seu foco do dia. Às vezes aqui você vai ter tarefas que você vai levar 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora. Mas tem aquela tarefa que você vai levar aí umas 3 horas, e é o mais importante, é o mais urgente de todos. Então, você vai colocar ele aqui como foco do dia. Se você não conseguir fazer mais nada, pelo menos aquele foco do dia você conseguiu fazer, tá? É aquela tarefa que, se eu não fizer mais nada, fizer só ela, pronto, eu já me senti uma pessoa extremamente produtiva no meu dia, ok? Imprevistos acontecem, tá? Mas qual que é a tarefa dentro do seu dia que, se nada der certo e aquela coisa ali estiver pronta, estiver feita, você vai entender assim, nossa, meu dia foi produtivo, ok? Então, quando chegar no final do dia, feitas as tarefas, ou eventualmente não, tá? Que pode acontecer,
você vai colocar o que que você aprendeu naquele dia, tá? Quais foram os insights, quais foram os aprendizados que você teve naquele dia. E aqui embaixo você vai escrever 3 motivos de gratidão, para você treinar o seu cérebro a sempre olhar para as coisas boas da vida, ok? Porque as coisas elas têm, eu costumo falar que são 2 lados da mesma moeda, o lado bom e o lado ruim, qual que você vai focar? Depende do que você escolher, ok? Então, aqui, esta é a sua agenda do dia. E como plus, eu coloquei aqui uma lista de hábitos. Na época que meu filho nasceu, eu usava isso aqui, eu precisava incluir na minha rotina os cuidados com ele, meu primeiro filho. Então, eu coloquei aqui tudo que eu precisava fazer com meu filho todos os dias. E aqui eram os meus cuidados pessoais, ok? Então, eu imprimi isso aqui e ia dando um checkzinho para eu poder colocar aquelas coisas, aqueles itens, essas tarefas na minha rotina, tá certo? Então, espero de verdade que você utilize essa ferramenta, faça ajustes de acordo com a sua rotina, de acordo com aquilo que faz sentido para você, tá? Existem muitas, muitas ferramentas de produtividade aí no mercado. Essa, para mim, aqui é a que mais me ajudou e mais tem me ajudado nos últimos 5 anos. Então, espero de verdade que você faça uma excelente utilização dessa ferramenta.